Thomas Samuel Kuhn nasceu em 18 de julho de 1922 no estado de Ohio, Estados Unidos. Em 1943, formou-se em física pela Universidade de Harvard, recebendo posteriormente os títulos de mestre e doutor, ainda na área de física. Foi após concluir seu doutorado que Kuhn familiarizou-se com a história da ciência, quando passou a lecionar ciências em Harvard. Seu pensamento contrasta entre duas concepções científicas, a perspectiva formalista e a perspectiva historicista. As suas principais publicações foram A Função do Dogma na Investigação Científica, A Estrutura das Revoluções Científicas, O Caminho desde a Estrutura, A Tensão Essencial e A Revolução Copernicana. Kuhn morreu aos 73 anos, vítima de câncer. Thomas Kuhn começou a gostar de filosofia a partir de seu estudo de física sobre a história da ciência, que tinha como objetivo ter uma nova visão sobre o mundo que estava surgindo das teorias científicas, que estavam sendo substituídas sucessivamente. Segundo Thomas Kuhn, ele não teve contato direto com a filosofia por causa da Segunda Guerra Mundial. Na época havia uma grande preocupação em ter uma carreira científica e não se dava muita bola para as ciências humanas. Historicamente falando, para Thomas Kuhn não foi apresentada a ciência da forma que havia escrita nos livros. Para ele, então, a história seria um recurso indispensável para a reconstrução da ciência através do paradigma. A ciência, segundo Thomas Kuhn, tem 6 fases: estabelecimento de um paradigma, ciência normal, crise, ciência extraordinária, revolução científica e estabelecimento de um novo paradigma. Mas afinal, o que é um paradigma? Olá, meu nome é Thaís Martins, sou professora de Direito e advogada. Eu estou aqui para tentar contribuir com vocês a respeito do que vem a ser paradigma, mas o paradigma trazido para a minha área de formação, que é o direito. Ou seja, em breves linhas, o que é um paradigma? Paradigma é algo formado, já conhecido, já pronto e feito, que com o passar do tempo, no seu processo histórico, no seu processo contextual de evolução humana e evolução da sociedade, ele sofre uma modificação. Um dos exemplos que eu tenho para trabalhar com vocês a mulher na sociedade era considerada res coisa, patrimônio de seu marido. Bem, os senhores já devem ter ouvido falar na Constituição Federal. Com o advento da Constituição Federal, o homem e a mulher foram trazidos a uma condição de igualdade, ou seja, têm amplos direitos, tanto no aspecto do trabalho, o aspecto de saúde, o aspecto de educação, o aspecto de igualdade. Isso vem, senhores, justamente dos preceitos já anteriores à própria Revolução Francesa. Esse é um dos exemplos de inversão paradigmática, ou seja, havia algo pronto, feito, e com a mudança da sociedade, com as interferências históricas, com as lutas sociais, isso foi sendo modificado. Segundo exemplo, o Código Civil, que é uma lei nova, a Lei 10.406 de 2001, traz em seu bojo o seguinte artigo, o primeiro artigo: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nem sempre foi assim. No Código Civil anterior, de 1916, o primeiro artigo mencionava o seguinte: todo homem é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ou seja, você tem num aspecto o direito público, num outro aspecto o direito privado, mas que isso sempre busque a igualdade. Então nós temos justamente o quê? A igualdade é um conceito trabalhado e ele não deixa de ser um conceito paradigmático, porque num primeiro momento ser igual dentro da sua casa pode ser o fato de que sua mãe trate igual seus irmãos, ou que você tem os mesmos direitos tanto do irmão mais velho quanto do irmão mais novo. Quando se busca justamente a igualdade, o paradigma passa muito por isso. O Thomas Kuhn, nas suas obras, em regra, ele trabalha o conceito de preconceito, de igualdade e de conhecimento. Você só consegue uma busca de equilíbrio, de paradigma e de vencer esse paradigma através do conhecimento. Porque aquilo que você conhece pode ser alterado, pode ser modificado, pode ser reconstruído. O último exemplo que eu poderia trabalhar com vocês vem justamente das questões raciais, por exemplo. Veja, nós podemos sofrer um preconceito por conta da cor de pele, mas aí a questão de inversão paradigmática, ela ganha um conceito que é social, que é estrutural, que é histórico e que é trabalhado em cada país da sua forma.
Ou seja, igualdade é um conceito a ser construído, a ser lapidado. Poderia fechar isso com a questão ambiental. Nem todos os países trabalham a questão ambiental como deveriam. Só que a partir do momento que o paradigma ambiental não for respeitado, porque a partir do momento que você compromete a natureza, comprometerá também a vida humana. E eu creio que isso seja uma preocupação de todos. Então essa inversão paradigmática passa não só pela lei, passa pelo conhecimento, passa pela preocupação das pessoas e passa principalmente pela educação, certo? Espero ter contribuído com vocês na medida dos meus pálidos conhecimentos e quem sabe nos encontramos em breve. Obrigada, foi um prazer. Então, acabamos de ver o conceito de paradigma e agora a gente está aqui com o professor Laércio, que vai exemplificar exemplos de paradigma com a questão do aquecimento global. Vamos pensar o seguinte na questão do aquecimento global. Alguns dizem que o ser humano provoca o aquecimento global, outros dizem que não provoca o aquecimento global. Como é que nós vamos pensar que provoca o aquecimento global? Tem que ter um parâmetro, como que era antes, como é que é hoje. Se a gente for ver, tem pouco tempo que nós temos termômetro para calcular e ter dados históricos para dizer se está acontecendo ou não o aquecimento global. Esse é um ponto. Veja, tem poucos dados científicos na história. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Agora, existem dados que a Terra já foi mais quente, existem dados que a Terra já foi mais fria. De qualquer maneira, a gente nunca vai saber, ou melhor, vai ser difícil saber quanto ela foi quente antes e o quanto ela já foi fria. Segundo ponto, quando nós pensamos o seguinte, o ser humano tem capacidade de provocar aquecimento global? Não tem provas em relação a isso. Não estou dizendo que nós não destruímos a natureza. Destruímos sim, provocamos dano sim, mas esse dano não é para a natureza, é para o próprio ser humano. Então, acho que esse paradigma precisa ser mudado. Não é a natureza que a gente tem que preservar, é a espécie humana. Se mudar essa ideia já é diferente. Vamos cuidar do ser humano. E cuidar do ser humano precisa cuidar da natureza. Isso muda a situação. Vou dar um outro exemplo na questão do aquecimento global. Alguns pensam que se a Terra se derreter os polos, vai acontecer o quê? O mar vai encher. Vai aumentar o nível do mar. As cidades litorâneas vão ser alagadas. Esse é um pensamento. Não existe prova que realmente isso vai acontecer. Porque outros pensam o seguinte, se derreter os polos, tem que existir tanto calor no Polo Norte e no Polo Sul, que o mar acaba reduzindo a quantidade de água, porque o calor na altura do Equador é maior e faz essa água evaporar. Vai ficar onde? Vai ficar na atmosfera, como agora tem água na atmosfera. Só aumentará o nível de umidade. Ciência normal. É a ciência determinada segundo as regras e modelos de um paradigma. Ciência revolucionária. É a ciência que substitui todo ou em partes um paradigma. Dogma. É uma crença ou doutrina imposta que não admite contestação. Cientificidade. Busca de um conhecimento ou prática sistemática direcionada a uma área específica. Comunidade científica. É uma entidade social extremamente particular. Todas as características contribuem para tornar possível o funcionamento eficaz do empreendimento científico. Investigação científica. É definido através do método científico de maneira que este é um conjunto de regras básicas.